Boa noite, irmãos que estão conosco, que Deus abençoe a todos. Os irmãos também que estão nos ouvindo aí. Está legal o som? Os irmãos, se estiver dando problema, está tranquilo, está ok? O que está acontecendo? Dá para corrigir? Então, pode tirar o desligue aqui, isso só o desligue os microfones que a gente colocou aqui no celular. Deixa ele captando antes, como hoje de manhã, para não ficar atrapalhado para vocês que estão em casa, participando com a gente. Se cortar o som, vocês entram em contato com a gente aí no Face, que os irmãos aqui vão dar uma ajuda, vão dar um suporte aqui para a gente corrigir, para vocês ouvirem a palavra, para vocês também louvarem conosco, né, na ocasião. Hoje de manhã nós estivemos na nossa celebração, trazendo uma palavra ao seu coração, e agora nós iremos novamente compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês que estão aí participando conosco da nossa transmissão. A minha oração é que a gente possa receber do Senhor, que a gente também possa ofertar ao Senhor o que nós trouxemos, o que nós preparamos para o Senhor nessa ocasião. É claro que a sua oferta, a sua adoração, ela vai ser feita aí na sua casa. Então não vai ser em comunhão no sentido de todos juntos, presentes, né? Presencial. Mas na comunhão do Espírito, nós todos estamos ofertando ao Senhor cânticos, louvores, adoração, oração. E agora nós vamos participar da leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 16. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 16. Abra a sua Bíblia, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, para nós estarmos meditando numa reflexão, uma breve reflexão do que o Senhor tem a nos dizer nesta ocasião. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco da vida, não falar mal, mas compartilhar o que aconteceu na vida, um pouquinho do que aconteceu na vida do profeta Elias. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o profeta Eliseu, e agora nós vamos falar um pouco mais a respeito, então, agora do profeta Elias. A palavra do Senhor nos diz assim, você acompanha aí, vamos ler então a palavra do Senhor. Verso 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: buscá-la. Ele a chamou: agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse:
Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos pedir a Ti agora, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, o Teu Espírito Santo, que continua trabalhando, o Teu Espírito Santo que continua convencendo corações, convencendo homens e mulheres a se arrepender, a confessar os seus pecados e a receber a salvação em Cristo Jesus. Nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito possa em nós, através de nós, possa trabalhar nesta noite, em cada coração e em cada ouvido. Que cada um, ó Deus, daqueles que estão ao alcance ou que serão alcançados por esta mensagem, por esta palavra, que o Espírito do Senhor possa produzir ação para que estas pessoas possam se encher do Senhor, se encher da Tua palavra, que possam também chegar-se ao Senhor, se tornar um salvo em Cristo Jesus. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, fale conosco, porque a obra é Tua. Ó Deus, que diminua cada um de nós, para que o Senhor cresça, porque Deus, tudo é para a honra e para a glória do Senhor, não a nós, não a nossa, mas a glória do Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Queridos irmãos, eu vejo aqui nesse texto várias lições, mas nós vamos tirar apenas algumas lições para a nossa meditação deste domingo. É um domingo que é considerado por alguns como domingo de Ramos, ou domingo dos, não domingo dos Ramos, né? Não, o pessoal da família aí dos Ramos vai achar que esse domingo é dessa família, mas esse domingo, domingo de Ramos, é o domingo que é o dia em que o Senhor Jesus, lembrando, né, fazendo lembrança ao dia que o Senhor Jesus ele entrou em Jerusalém, e quando estendiam ali os ramos, e quando eles glorificavam, cantavam louvores, e quando as crianças e as pessoas que estavam ali cantavam louvores, dizendo, né, este é o bendito do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Na ocasião, algumas pessoas ali falaram com Jesus: olha, não pode acontecer isso, vai deixar esse povo falar isso, esse povo cantar? E aí Jesus então diz que se eles se calarem, as pedras clamarão. É claro que pedra não clama, pedra não fala. Da mesma forma como é impossível uma pedra falar, uma pedra clamar, é impossível alguém que está perto de Jesus, que vê a glória de Deus, também não cantar louvores a Deus. Por isso, faz lembrança do domingo, domingo de Ramos. Então, neste domingo, a palavra que eu quero compartilhar com você é uma palavra de um homem, é uma palavra de pessoas envolvidas nesse texto, que agiram como servos, como verdadeiros servos de Deus. E fica aqui uma lição para nós, que nós possamos, de fato, ser
ser verdadeiros servos de Deus com as nossas ações, com a nossa vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. O texto é um texto que fala de uma bênção, aliás, que fala de bênçãos, mas é um texto também que fala de situações difíceis. Um texto que um homem de Deus, ele apresenta-se ali para o rei, na ocasião uma sociedade que estava vivendo uma vida de pecado, o povo de Israel fazendo tudo que desagrada a Deus, ou fazendo muitas coisas que desagrada ao Senhor, e o seu rei também seguindo as mesmas coisas. Então, por esses motivos, o Senhor então levanta este homem, Elias, e este homem então fala: olha, não vai chover até que eu ore, até que eu clame ao Senhor. E a gente observa aqui então um homem que fala algo de Deus, mas é um homem que fala o que foi dito por Deus a ele. O primeiro destaque que eu dou aqui nesse tempo de calamidade, nesse tempo de estreitamento, um tempo de nós repensarmos a nossa vida, um tempo que algumas pessoas estão cantando hinos da volta do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu nunca ouvi tantos hinos que fala da volta de Jesus, Leandro, como nesses dias. Josias, eu não tenho ouvido, eu tenho ouvido por esse tempo que o povo está em isolamento, esse tempo que o coronavírus ele está trazendo muito medo, preocupação e morte. Eu vejo o povo de Deus cantando esses louvores, eu vejo o povo de Deus compartilhando textos como esse: prepara, ó noiva. E a gente vê também nesse período, queridos, muitas pessoas falando coisas, dizendo que é o Senhor que está falando, mas são coisas que não foram ditas. Homem de Deus, mulher de Deus, servos de Deus, tem que falar de Deus, mas tem que falar o que foi dito da parte de Deus. O que foi falado para nós hoje da parte de Deus está na Bíblia. E aí nesse período, é um período que, esse período que nós estamos vivendo, e o período que vai chegar os dias em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que surgirão muitos falsos profetas. Muitas pessoas que falam coisas que não estão condizendo com a palavra do Senhor. Não é diferente daquele tempo. Naquele tempo também tinha profetas que falavam, que diziam coisas que não tinham sido ditas a elas por intermédio do Senhor. Mas aqui a gente vê um homem que fala com autoridade, um homem que fala algo que foi falado, que foi dito a ele. Vem agora, irmãos, um recado para cada um de nós. Você que compartilha mensagens no Face, no WhatsApp, no Instagram, você que compartilha várias mensagens, recebe, compartilha, faz uma análise antes de você compartilhar, porque talvez você possa estar contribuindo com falsos profetas, pessoas que estão fazendo, dando um ensino, falando algo que Deus não falou. E é o que surge mais nesse tempo, pessoas que se apresentam dizendo que Deus disse isso, mas quando você vai analisar a Bíblia, na Bíblia, eles estão dizendo algo que a Bíblia diz que não é assim. Então peraí, nós vamos abandonar as escrituras sagradas e vamos seguir o que alguém está falando, porque orou em tal lugar, porque é irmão tal, é isso e aquilo. Meus queridos, fique atento à palavra de Deus. Este profeta é um profeta que falou o que foi dito a ele da parte de Deus. É a primeira coisa que eu destaco aqui. Ele se apresenta diante do rei Acabe, e ele então fala para o rei Acabe: olha, vai acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Segurança. Um homem que confiava em Deus, um homem que não tinha medo, um homem que conhecia o Senhor, por isso ele falou com tamanha ousadia. E aí nós lembramos desse profeta, quando ali os profetas de Baal, mais adiante vai falar sobre isso, capítulo 18, quando esse homem manda juntar todos os profetas de Baal, e esse homem então manda eles pedirem ao Deus dele, ao Deus Baal, Baal, o Deus do fogo, para que o Deus do fogo mandasse fogo, e nada de vir fogo. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a autoridade deste homem. Você quer ter autoridade para falar algo de Deus?
Você quer ter autoridade? Vocês que auxiliam no Ministério Louvor, vocês querem autoridade para falar algo de Deus? Vocês têm autoridade, mas a autoridade tem que estar na palavra de Deus, pautada na palavra de Deus. Qualquer autoridade que não estiver pautada na palavra de Deus não é autoridade, é falsidade, é pirataria. Então esse homem é um homem que foi um homem que teve autoridade, mas a autoridade dele estava no que Deus falava com ele. Por isso que ele chegou diante de Acabe, do rei Acabe. Ele chegou diante dos profetas de Baal e de muitas e muitas outras situações que você pode ler e você pode observar. Um homem que falava o que tinha sido dito a ele. Então aqui vai a dica: observe na palavra de Deus, seja um amante no sentido de uma pessoa que se dedica à leitura da palavra de Deus. Vai ler a Bíblia, meu irmão, vai buscar na palavra do Senhor. E aí esse homem se apresenta diante do rei Acabe e fala para o rei Acabe. Uma outra coisa que eu observo nesse texto aqui é que aquele que fala de Deus, ele confia no que ele está falando, porque ele sabe que está falando da parte de Deus. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, e o embaixador, ele tem que conhecer o seu Senhor. Nós conhecemos a Deus. Como que nós podemos conhecer mais ainda? Prosseguir em conhecer o Senhor nas Escrituras Sagradas. Jesus, ele disse para os saduceus, quando tentaram fazer desculpa a expressão aqui, mas uma pegadinha, não é? Perguntando para Jesus a respeito de casamento no céu. E aí Jesus fala para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meus queridos irmãos, este homem é um homem que ele fala, e o que ele fala, ele também vai passar por aquilo com confiança em Deus. Porque coisa boa é você falar algo, mas você ficar de longe. Porque nós temos um hábito de querer falar algo a respeito de alguma situação, mas a gente de longe, a gente olhando de longe. Eu não sei se vocês já entraram numa briga para tentar apartar ou para tentar trazer paz àquela briga. Eu não aconselho você a entrar, mas eu já entrei. E não me arrependo. Eu quero crer que em algumas ocasiões eu livrei algumas pessoas, através da minha ação, de uma situação de morte ou uma situação de ferimento. Mas existem pessoas que ficam de longe e falam bem assim: não vai aí não faz isso não, porque é bom a gente falar alguma coisa e ficar de longe, porque a gente não corre risco. Tem pessoas que gostam de pescar de anzol. Eu não sei se aqui tem alguém entre nós que gosta de pescar, mas prefere pescar de anzol. Eu não sei se você que está ouvindo a palavra ou vai ouvir mais adiante sabe o que é peneira. Mas algumas pessoas já pescaram de peneira. E eu já estive presente em uma ocasião que alguém estava pescando de peneira. Pesquisa no Google depois para você ver o que é isso. E quando estava ali pescando de peneira, quando ele levantou a peneira, uma cobra d'água, mas uma senhora cobra, não é uma cobrinha não, uma cobra que possivelmente tinha comido já algumas traíras. Quando levantou a peneira, Jesus amado, eu estava perto. E o pior é que o abençoado, a abençoada, jogou a peneira para o meu lado. Você vê que coisa, né? Tanto lugar para jogar a peneira, jogou para o meu lado. E eu pulei fora, saí correndo. Por isso que algumas pessoas preferem pescar de anzol. E quando pegam o peixe, grita para alguém: tira aqui para mim, fulano. Já fez isso? Até para colocar a isca, algumas pessoas falam assim: coloca a isca aqui para mim. É mais fácil pegar peixe assim. Tem pessoas que até falam meio assim, Marciano, diz assim: tira a espinha para mim, para eu comer. Mas tem pessoas que falam isso, tem pessoas que... Só que esse homem aqui, o homem de Deus, eu não estou falando que você tem que pescar de peneira, não, ou de rede. De tarrafa é melhor, né? Você joga a tarrafa e você puxa o peixe. Eu estou dizendo aqui que quando o homem de Deus, ele conhece
as coisas, ele sabe das coisas de Deus, ele fala das coisas de Deus, ele não teme ao que está a acontecer, porque ele é servo de Deus. Ele não fica com medo das situações, das coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque ele é um servo de Deus. Ele sabe que o seu Deus vai guardá-lo. E ele não pede para sair, para fugir. E o Senhor fala para aquele homem: olha, você vai agora para um lugar, o Ribeiro de Querite. Vai ficar perto do Ribeiro de Querite. E ali nesse lugar, eu não quero aqui debater a questão dos pássaros dando comida para ele, carne e pão. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou entrar no assunto aqui da confiança que esse homem tinha em Deus. E a confiança que está faltando em muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus. Poucos dias eu estava conversando com um primo, o Wallace, e nós estávamos conversando, e no assunto ali da nossa conversa entrou a questão da tribulação. A igreja vai estar aqui quando a tribulação, a grande tribulação estiver ocorrendo, ou a igreja não vai estar. A gente estava debatendo sobre esse assunto. Tem pessoas que, se ler um versículo que diz, se achar um versículo dizendo assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, tem irmãos que pulam esse versículo. O apóstolo Paulo fala que aqueles que querem servir a Jesus passarão por lutas e provações. Tem irmãos que pulam esse versículo, pulam esse texto. Servo de Deus não pula esses textos, não pula esses versículos. Servos de Deus têm confiança que a igreja passando pela tribulação, o servo de Deus passando por luta, o Senhor está com ele. O Senhor vai dar recursos. Notem bem que esse homem, ele também passou dificuldade, porque não choveu mesmo, uma grande seca, e o riacho secou. O riacho ficou sem águas. E aí o que fazer? Ele desanima? Ele deixa de servir ao Senhor? Ele não desanima, ele continua servindo ao Senhor, porque ele conhece o Deus que ele serve, ele ouve o Deus que ele serve, ele é obediente ao Deus que ele serve. Ele não é um crente desobediente, mas ele é um crente, ele é um cristão, ele é um servo de Deus obediente. É claro que Elias, eu falei cristão aqui, mas a expressão cristão não tinha para a época de Elias, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí então, quando secou o riacho, os pássaros, os corvos não estavam mais levando pão para ele, e aí então o Senhor fala: levanta-te, vai para a cidade de Sarepta, e lá é a cidade de Sidom, e ali vai ter uma mulher, eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Nós vivemos um tempo, irmãos, que existem cristãos que estão desesperados, e aí é um grupo de cristãos desesperados dizendo bem assim: sai de casa, vai trabalhar. E há um outro grupo de cristãos dizendo assim: fica em casa, não vai trabalhar, não vai correr o risco. E aí fica essa celeuma, puxa para lá, outro puxa para cá. Aí você vai me perguntar assim: ei pastor, o que eu faço? Ora a Deus e pede discernimento a Deus. Eu só saio de casa quando tem que sair, mas enquanto eu posso ficar em casa, eu fico em casa. Eu estou me cuidando. Isso não é falta de fé, mas quando eu preciso sair, eu saio. Vou resolver as minhas coisas, vou resolver as coisas para ajudar irmãos que estão precisando. Há poucos dias nós estávamos, domingo retrasado, se não me engano, domingo passado, não me lembro agora, terminei o culto aqui, o culto e a transmissão do culto aqui de manhã. Peguei o meu carro, eu e outro irmão aqui da nossa igreja, fomos a Campos buscar um irmão que estava precisando de vir para casa, e não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha Uber, e nós fomos a Campos. Tomamos todas as medidas possíveis, evitamos sair do carro, mas nós fomos. Mas o que eu quero dizer para você aqui na ocasião é confiança. Tem pessoas que estão confiando no patrão, confiando no emprego, confiando no curso que fez, confiando na casa que tem, confiando no sofá que tem, confiando na conta bancária que tem, confiando porque é efetivo do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal. Tem pessoas que estão depositando as suas confianças na fazenda que tem, no carro que tem, nas coisas que tem.
E olha só que interessante, o Senhor manda o servo dele, mandou o servo dele confiar, Suzana, em uma mulher, o texto diz que era viúva, tinha um filho, e nem era das terras de Israel. Olha só que interessante, a gente aprende mais o que aqui nesse texto, que a nossa confiança não está em homens, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não deve estar também no presidente da república, embora a igreja ora por ele, embora nós torcemos e oramos e torcemos para dar tudo certo, mas a nossa confiança não deve estar no presidente da república, irmãos, nem no senador, nem no governador. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se o Senhor mandar você, falar para você assim, olha, você vai ser cuidado por alguém, escolha alguém para cuidar de você, quem você escolheria? Você escolheria o fazendeiro? Eu até brinco com as pessoas, às vezes eu brinco aqui na igreja, olha, vocês não sabem, mas é possível que eu seja um filho de um rei lá da África. Fico brincando assim com eles, né? Já pensou se eu fosse um filho de um rei lá da África, um rei muito rico, e daqui a pouco, né, viesse para mim a notícia, olha, Emerson, você agora tem que assumir o trono lá, tem muitas pérolas, muitos diamantes. Eu falo brincando, mas há muitos de nós, se tivesse que escolher um pai, que pai você escolheria? Se tivesse que escolher um patrão, que patrão você escolheria? O patrão mais rico do Brasil? Ou escolheria o patrão pequeno proprietário, que talvez não tenha condições nem de pagar um salário para você? A nossa confiança tem que estar no Senhor dos exércitos, e não em homens. E aí Deus então manda aquele homem de Deus, e aquele homem obedece. Confiança, obediência. O que é obediência, meus irmãos? Obediência não é você fazer aquilo, nem sempre é fazer aquilo que você gosta, que você concorda. A palavra de Deus, os ensinos do Senhor, há ocasiões que a gente lê e a gente fica observando, há momentos que a gente não tem vontade, não tem gosto de obedecer aquela palavra, mas mesmo assim temos que obedecer. A obediência não é porque eu gosto, a obediência é porque o Senhor manda, e eu faço, porque sou servo, confio no Senhor e sou obediente. E aquele homem então caminha agora para a dependência, mais uma vez a dependência plena do Senhor. Animais, um ribeiro, e agora uma mulher viúva. E quando ele chega na casa dessa mulher, ele encontra a mulher pegando madeira, né, lenha, e ele pede à mulher água. Pega um bocado de água para mim, traz água para beber. E aí então a mulher vai para pegar água. Antes de buscar água, aquele homem fala, mas peraí minha senhora, espera um pouquinho. A minha tradução aqui, tá? Tradução do pastor. Minha senhora, espera um pouquinho, faz um favor, traz um pão para mim também, um pedaço de pão, dá alguma coisa para me comer, porque estou com fome. E aquela senhora fala bem assim, olha, tá feia a coisa. Tá feia a coisa, homem de Deus, tá feia a coisa, está difícil. O que eu tenho lá é um pouquinho de farinha, vou fazer um pão, fazer alguma coisa aqui, um bolo aqui, mas é pouca coisa, eu e meu filho vamos comer e daqui a pouco vamos morrer. E aquele homem, cheio do poder de Deus, porque era um homem que falava o que Deus mandava, falava o que Deus havia dito, era um homem que tinha plena confiança no Senhor, um homem que obedecia ao Senhor, um homem que dependia do Senhor. Por isso então esse homem tinha autoridade para falar para aquela mulher, vá e faze conforme eu estou mandando, porque o Senhor, ele disse que não vai faltar, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Porque depois que estiver chovendo, a mulher vai ter que trabalhar. Depois que voltar a vida boa, né, ou acabar as dificuldades, vai ter que trabalhar. Queridos irmãos, confiemos no Senhor, dependemos do Senhor, vamos colocar nossa confiança no Senhor, vamos ser obedientes. E aquela mulher então, ouvindo aquele servo de Deus, aquela mulher então, ela e toda a sua casa
Eu imagino que até os seus parentes que também estavam precisando de ajuda, também foram abençoados. E a palavra do Senhor se cumpriu. Versículo 16 diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Talvez você vai falar bem assim: pastor, eu quero essa autoridade. Quer essa autoridade? Busca na palavra de Deus. Pastor, eu quero essa confiança. Quer essa confiança? Quer essa confiança? Busca na palavra de Deus. Pastor, eu quero também ter essa obediência. Busque na palavra de Deus e obedeça o que a palavra de Deus te diz. Eu quero ter essa dependência. Quer ter essa dependência? Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Um servo de Deus, nós aprendemos aqui um pouco de como um servo de Deus deve se comportar, conforme esta palavra que nós lemos aqui agora há pouco. Queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, você que assiste agora a nossa transmissão nesse momento, 7h45 aqui no meu celular. A palavra que eu deixo para você é a seguinte: nesses tempos, nesses dias de dificuldade, continue confiando no Senhor. Nesse tempo de dificuldade, continue dependendo do Senhor. Não confie em homens. Não fique assustado se sair uma notícia que a economia mundial defasou-se. Não fique apavorado se disserem que a situação da saúde está em calamidade. Confie no Senhor. Se chegar alguma notícia, eu torço, eu oro para que essa notícia não chegue a nenhum de nós, mas se chegar uma notícia triste, uma notícia que talvez faça você chorar, que talvez faça você se preocupar, continue confiando no Senhor. Se chegar situações difíceis para você, continue obedecendo ao Senhor. Seja obediente. Mesmo que as situações pareçam contrárias, mas seja obediente. Nós somos filhos de Deus, filhos que dependem, filhos que obedecem, filhos que confiam, filhos que dizem o que foi dito, filhos que leem a palavra, filhos que têm autoridade, mas autoridade que vem do Senhor. Viva nessa caminhada. Com certeza o Senhor tem muito a te dar e a te abençoar. Nós vamos louvar ao Senhor junto com a nossa equipe de cânticos, e logo após teremos uma oração e já estaremos caminhando depois de mais outro cântico para nosso encerramento do nosso culto de hoje.